Eu vou conversar com o jornalista, correspondente em Roma, escritor Lucas Ferraz, que lançou um livro, Injustiçados, execuções de militantes nos tribunais revolucionários durante a ditadura. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer em te conhecer. Rapaz, esse trabalho seu aqui deve ter sido pesado assim, de levantar essas coisas. Como é que foi? Conte aí pra gente, eu acho esse tema bastante interessante. Salve, Mário. Bom dia para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. De fato, é um tema muito pesado. Realmente, são histórias tristes, né, de um período final da luta armada no Brasil. É um período em que a ditadura militar praticamente aniquilou, né, todos os grupos a partir de 70, 71. Esses episódios que eu narro no livro, eles aconteceram, são episódios muito localizados, Mário, porque eles ocorreram entre 71 e 73, e são episódios que ocorreram na guerrilha urbana, né, nas cidades. Então, é um período em que a ditadura já tinha tirado de cena os principais líderes, né, da esquerda, sobretudo da esquerda armada, né, Marighella, Lamarca, Mário Alves, enfim. Esses nomes já estavam ou assassinados ou presos, vários outros, né, e ficaram jovens, né, nesse período final, e foi nesse contexto que ocorreram esses justiçamentos, né, que é como eu conto no livro, né? Enfim, são 4 casos, 4 militantes que foram assassinados entre 71 e 73. E o curioso, Mário, que me levou a fazer esse trabalho é que eles eram militantes muito diferentes entre eles, né? Assim, o perfil deles, se tinha gente mais ligado às armas, como era o caso do Márcio Leite de Toledo, mas se tinha também gente que não pegou em armas, era gente mais interessada naquela época em trabalho com as massas, em conscientização política. E esses 4 foram presos e torturados pela ditadura, mas depois eles acabaram assassinados pelos próprios colegas de luta armada, né? Assim, a suspeita era de que eles fossem traidores, mas eles não eram traidores, como eu mostro aí no meu trabalho. E o curioso é que esses 4 foram apagados da história oficial brasileira, eles não são considerados ainda hoje vítimas da ditadura. Isso, Mário, porque a legislação em vigor no Brasil considera vítima da ditadura somente aqueles que foram executados por agentes do Estado, né? Sim. Então, esse é um motivo desse apagamento, vamos dizer assim, desses personagens da história brasileira. Ô, Lucas, você fala em 4. Esses eram de partidos, organizações, porque tinham várias, tem partidos, PC, Partidão, PCdoB, MR8 e várias outras organizações, Libelu, etc. Eles eram de uma mesma organização, eram de organizações diferentes. E como é que esses chamados tribunais revolucionários, como você cita aqui no seu livro, se organizavam? Quer dizer, tinha uma determinada organização e essa organização suspeitava que um cidadão foi preso, torturado, acabou entregando, ou mais do que isso, se transformou num informante, e quando ele volta para o seio da organização, ele é julgado e assassinado. É isso mesmo assim? Esses julgamentos eram informais, né? Isso porque esses julgamentos, esses tribunais revolucionários, Mário, assim, é uma coisa histórica de todo o movimento revolucionário, né? Não só de esquerda e não só comunista, mas assim, se a gente for pegar a independência dos Estados Unidos, por exemplo, houve episódios de justiçamentos na independência americana. Revolução Francesa, da mesma Sim. forma, e aí a gente pode pegar vários casos. No Brasil, esses 4 militantes eles pertenciam a 2 organizações. 3 eram militantes da LN e um, que foi o último justiçado, era do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário.
E o que acontece? A ditadura brasileira utilizava das infiltrações para desarticular os grupos armados, né? Então, muitos desses militantes, eu até cito na abertura do meu livro o caso do Cabo Anselmo, que virou o agente duplo, talvez mais conhecido da ditadura, né? O Cabo Anselmo, há suspeita se ele já era um traidor em 64, quando houve o golpe, ou se ele virou depois, enfim. Mas o certo é que o Cabo Anselmo ajudou a ditadura a prender e a matar muitos dos seus amigos. E no Código Guerrilheiro, Mário, o traidor, ele tradicionalmente ele é punido com a morte, né? Isso é uma coisa presente nesses movimentos revolucionários, no caso, no século XX, né? Se a gente for pegar na Rússia, em 1917, né? Ali houve vários episódios. Em Cuba, depois, né? Que foi o movimento, o país que inspirou esses jovens brasileiros dos anos 60 e 70, eu, inclusive, conto no livro o primeiro assassinato do Che Guevara em Sierra Maestra, o primeiro crime que ele, quer dizer, o primeiro homem que ele mata lá é um traidor infiltrado pelo exército cubano para matar o Fidel Castro. Eles descobrem esse traidor e executam ele lá. O grande problema da luta armada brasileira, Mário, é que eles só mataram os inocentes. O Cabo Anselmo não foi justiçado. E muitos outros traidores da esquerda brasileira na ditadura, são centenas, é difícil até chegar num número exato. Esses traidores não foram julgados por essa traição. Tem vários episódios, tem inclusive um militante da LN, Tavares, que foi o responsável por entregar à morte o Joaquim Câmara Ferreira, que é o sucessor do Marighella. Ele foi foi morto sob tortura pela ditadura em 1970. Esse Tavares fecha um acordo com o Fleury e entrega vários colegas. Esse foi o grande problema, e eu acho que isso é um pouco a força do meu trabalho, é mostrar que a esquerda armada, naquele período, eles fizeram, quer dizer, eles cometeram essas execuções e mataram inocentes, eram pessoas que não tinham se traído, eles não tinham se passado a colaborar com a ditadura. Inclusive, um dos personagens do livro, ele é executado nesse tribunal revolucionário porque ele entregou na tortura um amigo guerrilheiro que foi executado pela repressão. Os guerrilheiros condenaram ele porque assim, eles julgaram o colega de que ele deveria ter suportado a tortura, né? E esses julgamentos eram completamente informais, Mário. Não tinha uma regra, mas eles chegavam... Quer dizer, era um período em que os grupos armados estavam cada vez menores, cada vez menos militantes envolvidos, e havia uma certa paranoia. Sim. Isso é que é importante, Lucas. Porque eu vivi um pouco, né? Eu tenho 78 anos. Existia, rapaz, em tudo quanto é lugar, aquela paranoia. Fulano é agente disso, é agente do SNI, é agente da CIA. Rapaz, esse ambiente de paranoia é fundamental que a gente entenda como isso influenciava o comportamento das pessoas. Mas claro, prossiga, é isso mesmo. Se a gente pensar que naquele período em que eu estou contando essas histórias, né, um militante que estava na clandestinidade, ele tinha um tempo médio de vida útil como militante muito curto, era um período de um ano, mais ou menos, né? Ele poderia ali morrer, ser preso e, para quem tinha sorte, ser exilado, né? Quer dizer, era uma situação limite, de fato, e isso acirrou muito as tensões, né? Isso contribuiu, de fato, né? E a ditadura também explorou isso, né? Estimulando essas traições, tinha ofertas financeiras e tinha o mais importante, que era a oferta de ou você colabora ou você morre, né? Isso também era muito comum naquela época. E a ditadura, nesse caso também, Lucas, será que eles espalhavam o boato de que um cidadão me entregou ou era traidor, assim, exatamente para provocar um problema interno nas organizações? A ditadura foi assim, a repressão se profissionalizou de tal maneira que assim, eles tinham uma expressão, inclusive, que autores do período utilizam, né, canil, né, que é a expressão para se referir ao cachorro.
que é um termo utilizado desde a Inconfidência Mineira para se referir aos traidores, né? Os cachorros. Então, assim, a ditadura tinha grandes canis nesse sentido, né? De colaboradores, etc. E a inteligência, né? O SNI, todo o aparato do Estado brasileiro utilizou muito, por exemplo, militantes que eram forçados a escrever textos alertando exatamente para esse clima interno, e esses textos eram vinculados na imprensa na época, a imprensa estava sob censura, então eu mesmo encontrei em jornais, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, inclusive há casos de pessoas que foram levados à televisão, né, para exatamente estimular essa confusão e levar, enfim, tentar criar um ambiente propício para exatamente para essas traições, né? Tem um episódio dos arrependidos no Brasil, que foram algumas dezenas de pessoas, talvez o caso mais famoso seja do Celso Lungaretti, né, que apareceu na televisão, inclusive descrevo esse episódio dele no meu livro. Então, assim, a ditadura foi muito esperta ao promover também esse clima, né, ao utilizar esse ambiente, essa confusão da época, exatamente para colocar também os guerrilheiros uns contra os outros, né? Eu estou conversando com o Lucas Ferraz, que lançou um livro, Injustiçados, Execuções de Militantes nos Tribunais Revolucionários durante a Ditadura. O governo brasileiro, os órgãos de segurança brasileiros também receberam treinamento dado pelos americanos. Havia uma famosa escola, se não me engano, era no Panamá, né, que funcionava lá inclusive com métodos de tortura, de interrogação. Isso também teve um papel importante aqui durante a repressão, não foi não, Lucas? Sim, muito. Foi fundamental. Assim, é impossível, Mário, falar desse tema, desses casos, né, sem a gente levar em conta os crimes e as arbitrariedades, né, da ditadura naquele período, porque a tortura virou, né, você sabe muito bem que viveu aquele período, a tortura virou uma política oficiosa de Estado, né? E claro que os americanos tiveram um papel importante, não só no Brasil, né? Mas isso já tem Sim. documento em toda a América Latina, né? De casos. E a repressão se estruturou de tal forma, a partir de 69, né? Com as criações dos dois COD, teve uma aula de tortura no Rio de Janeiro, dentro das Forças Armadas, né? Um episódio único da história brasileira, né? Os militares utilizaram presos políticos para ensinar os colegas torturas, né? Práticas, né, de tortura, pau de arara, etc. Quer dizer, essa virulência, né, do Estado brasileiro naquela época, a violência utilizada, né, como forma de combater os inimigos, foi algo marcante nesse período, né? E isso ajuda a entender também esse ambiente interno nas organizações e esses atos cometidos, né? Lucas, a pesquisa para você fazer esse livro como é que você fez? Você conseguiu com facilidade? Como é que? Porque é um tema tabu ainda, né, Mário? É muito, eu sei, É claro. um tema difícil. Eu comecei a entrar nesse universo, eu trabalhava como repórter em Brasília, e conheci a figura do Cabo Anselmo exatamente em razão desse meu trabalho. E eu entrei por causa do Cabo Anselmo, porque eu ficava me perguntando por que o Cabo Anselmo, que entregou tanta gente à morte, continua vivo? Por que ele não foi executado, né? Se dentro da esquerda, naquele período, essa era uma pena, né, imposta aos traidores. E aí eu comecei a levantar, quer dizer, um pouco instigado pela história do Anselmo, eu comecei a ver, procurar e comecei a puxar essas informações. Então, assim, em Brasília, no Arquivo Nacional, o acervo da repressão, da ditadura, começou a ser organizado ali em 2008, 2009, então ali eu comecei a puxar alguns documentos sobre isso. E depois eu comecei a procurar militantes, ex-militantes, para conversar sobre isso. Eu fiz uma reportagem sobre esse tema que foi publicada na Folha de São Paulo em 2012. E ali um colega de redação, o Alcino Leite, me falou, olha, isso é um grande assunto para um livro, por que você não entra nisso, né? E aí eu falei, é verdade, ele tinha razão, porque é um tema
que é um tema que ficou sequestrado também, Mário, nos últimos anos. Assim, por um lado, os militares ainda hoje utilizam esse tema para tentar demonizar a esquerda, tentar demonizar os ex-militantes que participaram da luta armada. Utilizam, inclusive, há muitos exageros na internet, mentiras, casos de militantes que os militares atribuem a morte deles à esquerda, mas, na verdade, foi a própria ditadura que matou. E, por outro lado, os ex-guerrilheiros ainda tratam esse assunto também de uma forma... Quer dizer, se a gente para pensar, Mário, que essas quatro execuções elas foram reivindicadas abertamente durante a ditadura, não tem segredo sobre isso. As organizações divulgaram comunicados dizendo, olha, nós matamos essa pessoa por isso, isso e aquilo. E durante o processo de redemocratização do Brasil, esse assunto morreu, quer dizer, a parte daquelas pessoas que reivindicou esse crime na ditadura calou sobre ele depois na democracia. Claro. Então eu fiquei instigado exatamente por isso, assim, que era uma história que eu acho que precisava ser contada, assim, enfim, exatamente por esses quatro terem sido apagados, assim, são pessoas que... E isso mostra também, acho que é um tabu, Mário, que é um tabu da ditadura, um tabu da luta armada, que, por sua vez, é crucial para entender por que a ditadura brasileira ainda é um assunto tão mal digerido e tão mal conhecido por toda a população brasileira, né? Assim, a gente vê o governo Bolsonaro hoje, talvez se a gente conhecesse um pouco mais do que foi a ditadura, do que foi aquele período, talvez o Brasil não tivesse claro, elegido um cara como Bolsonaro, né? E se a gente olha para o lado, se a gente olha, por exemplo, para a Argentina teve os Montoneiros, né, que foi um dos grandes grupos da esquerda armada de toda a América Latina. Os Montoneiros também fizeram também cometeram esse tipo de execução, executaram colegas pela suspeita de serem traidores. E essas vítimas são reconhecidas na Argentina como vítimas do terrorismo de Estado. Quer dizer, mesmo que eles tenham sido executados pelos colegas de esquerda, eles foram vítimas de um contexto todo maior, né? Então, é muito significativo de como o Brasil ainda trata muito mal a sua memória, né? Porque, eu volto a repetir, esses quatro são pessoas que foram presas e torturadas pela ditadura, eles foram perseguidos pelo Estado brasileiro, isso está documentado em vários arquivos brasileiros. Eles depois foram executados pelos colegas, pelos próprios colegas. Esses caras foram apagados, eles não existem na história mais. Você sabe, esse negócio que você falou, Lucas, é importante que, como no Brasil, nós não conseguimos digerir adequadamente esse período, ainda mais agora, com o governo de Bolsonaro, que manda tirar golpe militar, não, revolução, até ministro do Supremo Tribunal Federal andou com essa história, foi um movimento nada. Você sabe, coincidentemente, ontem, Lucas, eu estava assistindo um documentário de um diretor italiano, Nano Moretti, que chama-se Santiago Itália, ou Santiago Roma, Santiago Itália, que é um documentário fantástico, rapaz, sobre o golpe de Pinochet, a morte, o suicídio de Allende. E você vê ali, inclusive, militares que estão presos. Tem um lá dando depoimento, dizendo assim, eu estou 10 anos preso aqui, eu sou vítima e não sei o que, aquela história toda. Quer dizer, você vê, na Argentina, Rafael Videla, que foi presidente, morreu na cadeia. No Uruguai também passaram a limpo, bem passado. No Chile também. Chega no Brasil, é essa coisa, né, que... É terrível isso. E aí você vê que até isso também, Lucas, faz com que tenha gente, rapaz, aí que vá para a rua pedir AI-5 e ditadura militar, como se eles conhecessem o que é uma ditadura militar, não é, Lucas? Não, é incrível, Mário. E assim, eu estou há mais de 3 anos morando na Itália e quer dizer, lá também, né, o fascismo nasceu na Itália e a Itália fez muito mais do que o Brasil nessa questão, né? E a Itália já enfrenta grandes problemas, né? Você tem grupos organizados neofascistas na Itália que são fortes, que promovem badernas e etc. E você pensa bem, se um país que enfrentou isso com um pouco mais
de respeito, né? O Chile está tendo também agora um candidato, né? Quer dizer, mesmo países que enfrentaram esse passado de forma muito mais consciente, muito mais direta, se esses países já enfrentam problemas, né, atualmente, imagina o Brasil, né, que nunca fez nada nesse sentido, né? É de fato muito vergonhoso para o Brasil. A gente para pensar o caso do Ustra, né, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi o único militar brasileiro declarado pela justiça como torturador. Quer dizer, foi o máximo que conseguimos chegar, né? E é tão pouco, né, diante de tudo que aconteceu, né, no Brasil. E homenageado pelo presidente da República quando deputado, não é? E mais, já presidente da República foi visitar a viúva dele, recebeu e tudo. Realmente, rapaz. Como diria o Milor Fernandes, nós temos um grande passado pela frente, né, É isso mesmo. Infelizmente. Lucas, ótimo, adorei conversar com você. Esse livro seu foi editado por quem? Já está disponível? Como é que é a história dele? Está disponível. O livro foi publicado pela Companhia das Letras, saiu há exatamente um pouco mais de um mês. Ele está disponível desde o dia 22 de outubro. Eu estou agora em Itabira, na casa da minha mãe aqui. Eu fiz um lançamento em Itabira nesse último fim de semana e fiz já também lançamentos em São Paulo e Belo Horizonte. E é isso, o livro está disponível em formato físico e também em formato digital. E é isso, Injustiçados, o título, como você bem falou. Muito bem, muitíssimo obrigado, viu, Lucas? Parabéns, foi um prazer enorme conhecer você, viu? O prazer é todo meu, Mário. Feliz de participar aqui do seu programa. Eu tenho grandes amigos baianos, todos falaram super bem de você. Obrigado pelo convite. Nada, foi um prazer, um abração para você, Lucas. Um abraço.